Olá, tudo bem? O meu nome é Calvin e eu sou um fã de Star Wars. Pelas últimas semanas, tivemos o lançamento e episódios semanais do seriado The Acolyte, que para mim é a pior produção audiovisual de todo o canon de Star Wars. Pelos próximos minutos, eu vou falar sobre a minha história com Star Wars, dividida em alguns segmentos, falando sobre o bom, sobre o ruim e tentando dar contexto e ser justo em todos os momentos. Quando eu nasci, Star Wars eram 3 filmes: Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Eu já tinha 8 anos quando o episódio 1, Uma Ameaça Fantasma, estreou no cinema. E com isso, eu assisti a trilogia prequela nas melhores salas de cinema que Porto Alegre tinha para oferecer. Talvez, por causa disso, Star Wars para mim é o Luke, a Leia, o Han, o Yoda, o Obi-Wan, o Imperador e o Darth Vader, além de alguns dos personagens secundários, mas também profundamente deliciosos. Com esses personagens sendo Star Wars, eu tenho dificuldade a me conectar com propriedades que estão completamente deslocadas destes personagens originais. Star Wars é uma história contada em etapas, em eras diferentes, por pessoas diferentes, mostrando personagens diferentes. Isso traz alguns desafios na hora de se manter uma narrativa conectada. O Retorno de Jedi, por exemplo, estreou no cinema em 83. Uma Ameaça Fantasma só em 99, 16 anos depois. Quando George Lucas escreveu a trilogia prequela, além da história ser ambientada em lugares familiares e usar um folclore conhecido por nós, lá estavam o Anakin, o Obi-Wan, o Yoda e até o Imperador, além de uma versão mais nova da Mon Mothma, do pai adotivo da Leia, o Bail Organa, e, é claro, uma enormidade de personagens novos, que por estarem conectados com os personagens da trilogia original, agora para mim também se tornavam parte do que é Star Wars. Então veio o filme animado das Guerras Clônicas, que foi seguido por um seriado animado onde novos personagens foram apresentados. Se passando entre Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, ele trazia vários personagens dessa nova trilogia, mas também trazia personagens novos, que, pela conexão, se tornaram Star Wars para mim. Então veio o novo seriado animado, Rebels. Rebels, que se passa em paralelo com a trilogia original, começa com personagens completamente novos, mas logo se descobre que uma das protagonistas é filha de um personagem de Clone Wars, e depois foram surgindo outros personagens clássicos, a Mon Mothma, o Bail Organa e depois até a Leia e o Lando. Esse é um exemplo de um seriado que usa personagens, ambientação e até parte da história conhecida de Star Wars, mostrando uma conexão muito forte com o universo. Então, em 2012, o George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Disney, e com isso, uma nova trilogia sequela foi anunciada. Independente de se gostar ou não da qualidade dos filmes, lá estavam Leia, Han, Chewbacca, R2-D2 e C3PO. Eles estavam velhos, trabalhando em funções de apoio para os personagens novos, mas estavam lá. Depois chega o Luke, o Lando e até o Ed Antilles, sem falar, claro, do Retorno do Imperador. Mesmo o antagonista da trilogia, Ben Solo, é filho do Han e da Leia, sobrinho de Luke e neto de Anakin. O seriado animado Resistance se passou ao mesmo tempo da trilogia sequela e, por mais que seja focado em personagens novos como protagonistas, tem personagens de apoio de todo o universo de Star Wars. O seriado começa com Poe Dameron, da trilogia sequela, mas também conta com antagonistas da trilogia, Capitã Phasma, e eventualmente até mostra a General Leia Organa. 2 filmes spin-off também surgiram desse acordo com a Disney. Um deles, Solo, é completamente focado na juventude do Han Solo, sobre como ele ganhou seu nome, como ele conheceu o Chewbacca e o Lando, mas também trazendo de volta o Darth Maul, que morreu em uma ameaça fantasma, mas foi revivido em Clone Wars. Mais uma vez, completamente Star Wars. O outro dos filmes foi Rogue One, criado a partir de uma linha de texto no início de Uma Nova Esperança, mostrando a história de como os rebeldes roubaram os planos para destruir a primeira Estrela da Morte. Isso sozinho já seria muito Star Wars, mas temos tanto mais do que isso.
Grand Moff Tarkin, que morre na primeira Estrela da Morte, é um dos protagonistas do filme. Mas além dele, temos as participações importantes de Darth Vader, Bail Organa e Mon Mothma, participações especiais de C-3PO e R2-D2 e até uma pontinha da jovem Princesa Leia. Para os fãs de Clone Wars, Forest Whitaker traz pela primeira vez um personagem de animação para live action, com o guerrilheiro Saw Gerrera. O último dos seriados animados, Bad Batch, se conecta diretamente ao final da 7ª e última temporada de Clone Wars, com todos os protagonistas tendo aparecido em alguns dos episódios. Assim como Rebels e Resistance, ele se passa ao limiar da história principal, mas traz participações especiais do Imperador, de Saw Gerrera, do Orson Krennic de Rogue One, do Bail Organa, do Sham Syndulla de Clone Wars e alguns dos personagens de Rebels, como Hera Syndulla e o Caleb Dume, que também se chama Kanan Jarrus. A vilã de Clone Wars, a Sage Ventress, faz uma participação especial, bem como Tarkin, Chopper e vários dos principais clones, como por exemplo o Capitão Rex. Ming-Na Wen aparece fazendo uma personagem chamada Fennec Shen, que vai entrar em jogo daqui a pouco na nossa história. Com a criação do serviço de streaming Disney Plus, logo surgiu uma demanda por seriados live action de Star Wars. O primeiro deles se chama The Mandalorian, um seriado criado por Jon Favreau, de Homem de Ferro, Mowgli o Menino Lobo e o Rei Leão, com participação do Dave Filoni, que criou todos os seriados animados de Star Wars. O seriado, em sua primeira temporada, foi praticamente isolado do universo de Star Wars. Se passando um pouco tempo depois de O Retorno de Jedi, ele mostra um universo com o restante de membros do Império ainda controlando planetas mais distantes, bem como a Nova República. Com isso, as ligações da primeira temporada são o Império, um bebê da mesma espécie do Yoda, e o Darksaber, um sabre de luz dos Mandalorianos. A primeira temporada estabelece a Fennec Shand e alguns dos outros personagens que se tornariam recorrentes para o universo exclusivo do Mandaloriano, que inclui alguns seriados que vamos falar daqui a pouco. Tudo muda a partir da segunda temporada. Personagens de todos os pontos de Star Wars vão surgindo. A temporada já começa apresentando Cobb Vanth, de um dos livros, e traz de volta um dos personagens favoritos, o Boba Fett. Logo depois vem a Bo-Katan Kryze, de Clone Wars, e na sequência, Ahsoka Tano, protagonista de Clone Wars e Rebels. A segunda temporada termina com Luke Skywalker salvando o dia, ao lado do maravilhoso R2-D2. Já na terceira temporada, além de todos esses personagens, trazemos de volta Zeb, de Rebels. O segundo seriado foi o spin-off de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, que teve Boba Fett e Fennec Shand como protagonistas, mas também trouxe de volta o Mandaloriano e o Grogu, a Armeira, o Paz Vizsla, o Carson Teva e a Peli Motto, todos de Mandalorian. Também retornaram Bib Fortuna, da trilogia original, Cobb Vanth e Chrysanthemum, dos livros, Ahsoka Tano, o Luke Skywalker e o vilão Cad Bane, de Clone Wars. O seriado não poderia ser mais Star Wars se quisesse. O seriado Obi-Wan Kenobi se passa cerca de uma década após a trilogia prequela e mostra Obi-Wan Kenobi vivendo em exílio em Tatooine. Versões infantis de Leia e Luke aparecem, com a menina sendo uma das protagonistas. Owen e Beru, os tios de Luke, aparecem no seriado com os mesmos atores de Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. Bail Organa também retorna. O antagonista é Darth Vader, que também aparece como Anakin em alguns momentos, além de uma participação especial do Imperador. De Clone Wars e Rebels, vem o Grande Inquisidor e seus Inquisidores. C-3PO aparece rapidamente. Temuera Morrison faz uma pequena participação como um dos clones de Jango Fett. E na última cena do seriado, vemos o personagem Qui-Gon Jinn, retornando após uma ameaça fantasma. O próximo seriado é Endor, uma série prequela de Rogue One, que por sua vez é um filme prequelo de Uma Nova Esperança. Na primeira temporada só tivemos a participação do protagonista, Cassian Andor, além do retorno de Mon Mothma e Saw Gerrera. Apesar disso, a segunda temporada promete o retorno de K2SO e Orson Krennic, ambos de Rogue One. O último lançamento antes de The Acolyte é Ahsoka, que tem um elenco inteiro de personagens que vêm de outros lugares.
A protagonista é a Ahsoka Tano, mas Sabine Wren, Hera Syndulla, Ezra Bridger e Jyn Syndulla, todos do seriado Rebels, são também protagonistas. Morgan Elsbeth vem de The Mandalorian. Anakin, Mon Mothma e C-3PO vêm da trilogia original. He Wang vem de Clone Wars. Chopper de Rebels. Carson Teva de Mandalorian. E o Grand Admiral Thrawn de Rebels. O Capitão Rex aparece brevemente, bem como o Admiral Akbar da trilogia original. Também vemos Jay Cal de Rebels, bem como uma versão mais nova de Hamato Shiono, personagem de Resistance, pai do protagonista Kazuda. Agora que eu passei por toda a produção audiovisual canon de Star Wars, acho que conseguimos ver bem como todos os filmes, seriados e animações se conectam. Não só pelo nome Star Wars, mas pela ambientação, pelos personagens e até por histórias que se complementam. Com isso fundamentado, agora é a hora de começarmos a falar de The Acolyte. The Acolyte é o seriado mais recente de Star Wars. Ele é situado em um período chamado High Republic, que é um universo criado em 2021 e até agora, além de livros e histórias em quadrinho, só apareceu no seriado animado extremamente infantil Young Jedi Adventures e agora em Acolyte. A era da High Republic vai de 450 anos antes até 50 anos antes de uma ameaça fantasma. Então, em certos pontos, tem certos personagens que se cruzam, como o Mestre Yoda, que tem um span de vida muito grande. O seriado começa no fim da High Republic, 100 anos antes de uma ameaça fantasma, mostrando algumas cenas 10 anos antes disso. Em um seriado completamente original, só 2 personagens de qualquer outro lugar aparecem, Yoda e Ki-Adi-Mundi, um mestre Jedi que aparece de forma limitada na trilogia prequela. Para dar contexto, vamos falar rapidamente sobre os personagens. Os protagonistas da história são o Mestre Soul, um Jedi em conflito com ações do seu passado, as gêmeas Osha e Mei, a primeira mais ligada ao lado da luz da força, com a segunda mais ligada ao lado sombrio, e Kimir, também conhecido como The Stranger, um Sith e o vilão da série. Dos personagens de apoio, Jack é uma Padawan, uma Jedi em treinamento. Vernestra é uma mestre Jedi que comanda um conselho secundário no templo de Coruscant, ela que mandava os Jedi em missões. Yord é um cavaleiro Jedi, conhecido por seguir as regras tão restritas a ponto de ser considerado chato pelos outros Jedi. Os personagens secundários que merecem ser mencionados são o Mestre Kelnaka, o Mestre Torbin, a Mestra Indara, a Mãe Aniceia e a Mãe Coral. Eles não aparecem em mais do que 3 episódios, já mostrando que o seriado tem um elenco limitado e isolado. Mas bom, agora, antes de falar dos problemas da série, eu quero falar sobre alguns pontos que gostei bastante no seriado. Eu nunca acreditei naquela história que temos que só falar mal daquilo que não gostamos. Também não acredito que só temos que falar bem daquilo que gostamos. Por isso, eu quero tocar em 2 pontos que eu adorei neste seriado. O primeiro são algumas das atuações. Lee Jung-jae como protagonista Soul é simplesmente brilhante. A futura estrela Daphne King, como Jack Long, rouba cada cena na qual aparece, tanto pela ação como pela maneira ácida com que entrega suas falas. Carrie-Anne Moss, mesmo com uma participação limitada, mostra tudo o que se espera da veterana de The Matrix. E Manny Jacinto, como Kimir, foge completamente do que conhecemos dele em The Good Place. O segundo ponto são as cenas de batalhas. Um meio termo perfeito entre as batalhas limitadas pela tecnologia da trilogia original e o excesso de efeitos especiais da trilogia prequela. The Acolyte usa um estilo que lembra The Matrix, em alguns momentos, com estilos de batalha distintos entre os personagens, e até sabendo utilizar câmera lenta e personagens fora do campo de visão brilhantemente. Bem, a partir de agora, eu vou falar sobre o que deu errado no seriado, dividindo em segmentos que se complementam melhor, a fim de não ficar indo e voltando de um assunto para o outro. O seriado se passa na era da High Republic,
período de Star Wars pré-trilogia prequela e criado para um universo literário. Mas ele se passa praticamente o tempo todo na periferia da galáxia, em áreas extremamente isoladas, o que faz com que a ambientação seja completamente inútil. O seriado poderia se ambientar em qualquer era que não fosse o curto período do Império, e se encaixaria perfeitamente. Nós praticamente não vemos o Templo Jedi em Coruscant, ou o Senado. Em uma época do apogeu desses dois lugares, onde os Jedi eram considerados guerreiros da paz para o povo de todos os planetas, o seriado vai de um planeta com floresta para outro planeta com floresta, áreas desabitadas em quantidade e personagens limitados. Eu não me importo de um seriado fazer referências obscuras para as pessoas que leram os livros se sentirem especiais, mas isso tem que passar desapercebido por quem não entende o que foi dito. Fazer uma piada sobre a mestra Vanessa enjoar ou ter dor de cabeça no hiperespaço, e depois não fazer nada além disso, faz a piada parecer o início de uma piada que nunca é concluída no episódio. Além do mais, normalmente referências são feitas sobre coisas que não são exatamente desconhecidas, mas que tem algum público que as conhece. Algumas das referências de The Acolyte são sobre coisas que acontecem em livros e quadrinhos. E ninguém leu essas coisas. Desde que a Disney comprou a Lucasfilm, só 5 livros venderam mais do que 100 mil cópias, sendo que só um deles era da High Republic. Depois desse, o próximo livro vendeu só 60 mil cópias, com mais de um livro vendendo menos de 20 mil cópias. Como comparação, 8 dos 10 livros mais vendidos em 2023 venderam mais de 1 milhão de cópias. Além disso, 300 mil pessoas assistiram o episódio final de Young Sheldon esse ano. Pouco mais de 10 anos atrás, a maioria dos seriados tinha cerca de 30 episódios, que lançavam semanalmente, permitindo que, com as pausas para férias de inverno, verão e final de ano, o seriado passasse quase que ininterruptamente ao longo do ano. Mesmo com a quantidade absurda de episódios, esses seriados ainda assim tinham uma temporada por ano. Episódios na TV aberta duravam cerca de 43 minutos, enquanto na TV a cabo duravam 1 hora. Nós vivemos em um mundo em que seriados têm temporadas de 6 a 15 episódios. A TV aberta ainda mantém cerca de 20 episódios de 43 minutos nos seus seriados tradicionais, e a TV a cabo costuma trabalhar entre 10 a 15 episódios, mantendo sua cerca de 1 hora de duração. Mas agora levando cerca de 1 ano e meio entre uma temporada e outra de produção. Sabem quem é diferente? O Disney Plus. Com exceção de Andor, os seriados têm temporadas de 8 episódios, o que já é ridículo. A maioria dos episódios, quando se olha no aplicativo, tem cerca de 30 a 35 minutos cada. Mas a coisa piora, pois a realidade é que os episódios têm mais de 5 minutos de crédito no final, sem falar de uma retrospectiva no início do episódio, levando a maioria deles para a terrível duração de 20 a 25 minutos. Ah, e eles levam às vezes 2 anos para fazer uma temporada. Em um cenário que já é horrível como esse, que tal fazer um episódio inteiro de flashback? Só flashback, para contextualizar o que poderia ser dito em algumas poucas frases, ou em algumas cenas. Ou que tal dobrarmos a aposta e fazermos 2 desses episódios serem flashbacks? Será que tem como piorar? Ah, tem. Vamos fazer esses 2 episódios serem flashbacks dos mesmos acontecimentos, mas com a perspectiva de personagens diferentes, e com talvez 10 minutos de conteúdo realmente novo no segundo episódio. Brilhante. Em 1999, Anakin Skywalker nasceu como uma criança imaculada, filho de uma mãe sem ter tido um pai em nenhum momento, uma criança da força. Isso aconteceu uma vez, uma alegoria de Jesus, o Messias, uma criança nascida da força, com uma profecia de que um dia iria trazer balanço para a força, o que ele fez, em O Retorno de Jedi, matando o imperador para salvar seu filho.
Saber que bruxas podem fazer crianças imaculadas através de truques de mágica, como uma engenharia forçada, tiram o valor da exclusividade de quem foi Anakin. Depois disso, o mais recente ponto que me incomoda bastante são os sabres de luz. Quando Star Wars foi criado, existiam duas cores de sabre de luz, azul para os Jedi, vermelho para os Sith. Em O Retorno de Jedi, Luke tem um sabre de luz verde, criado para facilitar as filmagens, já que o azul estava dando problemas com efeitos especiais. Mas assim se criou azul ou verde para os Jedi, vermelho para os Sith, e era isso. Na trilogia prequela, o ator Samuel L. Jackson pediu para ter seu sabre de luz roxo, e ele ganhou isso. Mas só ele. Todos os outros Jedi tinham sabres de luz verde ou azul. Além desses, nos seriados animados se criou o Darksaber, um sabre preto com branco e brilhante. E depois, Ahsoka e talvez um ou outro caso de personagens tiveram sabres de luz branco, em um processo que retira a cor do cristal Kyber, que eu não entendo muito como funciona. Anos e anos depois, já dentro do universo Disney Star Wars, na última cena do filme mais recente, a personagem Rey Palpatine, que pede para ser chamada de Rey Skywalker por algum motivo estranho, acende o sabre de luz que ela mesma fez, e ele é amarelo. Mas quando chegamos em The Acolyte, que se passa mais de 150 anos antes de The Rise of Skywalker, uma quantidade grande de Jedi tem sabres de luz amarelos. Certamente não é por necessidade, pois estamos quase 50 anos de tecnologia mais avançados. Bem como sabres de luz verdes, azuis e vermelhos aparecem no seriado o tempo todo. Então, o que explica sabres de luz amarelo existirem 100 anos antes do episódio 1 e depois não existirem por cerca de 60 anos para depois no último filme retornarem? Ainda dentro do assunto sabre de luz diferente, The Acolyte traz mais uma coisa diferente. A personagem da Master Vanestra, ela tem um sabre de luz roxo, o que já bagunça a coisa do Samuel L. Jackson. Mas mais do que isso, ele não é um sabre de luz, ele é um chicote de luz. Algo que, ok, foi criado nos livros da High Republic, mas até então só existia nisso. Uma coisa que a gente está acostumado desde 77, desde o episódio 4, desde Uma Nova Esperança, que sabres de luz são beacons de luz, são tubos, são como espadas. Agora é um chicote. E para melhorar a coisa, ele não é usado pra nada no seriado. Ele só aparece para mostrar que existe e não serve pra nada. E vocês se lembram quando os Mandalorianos surgiram nos seriados animados, dando uma origem para a armadura do Boba Fett? A partir de lá, até hoje, aquele metal da armadura deles, chamado de Beskar, se tornou algo extremamente importante. Nós aprendemos no seriado The Mandalorian que o metal faz parte da cultura e religião deles. O metal que o sabre de luz não atravessa. Incrível, né? Bom, ele também vai perder valor aqui, pois lá vem outro metal, melhor e mais raro, o Cortosis, que existia em alguns livros fora do canon, mas agora foi trazido para dentro do universo principal. E é claro que ele não é só imune ao sabre de luz, não. Ele faz mais do que isso. Ele faz o sabre de luz entrar em curto e ficar desligado por alguns segundos. Ki-Adi-Mundi aparece no seriado de forma extremamente limitada, não tendo sequer seu nome dito, com o público só tendo certeza de quem ele era ao ler os créditos ao final do episódio. A existência do personagem nessa época já causou bastante conflito entre os fãs, já que a referência existente em livros de apoio dizia que ele não era nem para ter nascido nessa época. Mesmo mudando a data de nascimento do personagem, ainda se criam algumas dúvidas sobre a expectativa de vida da espécie dele. Algo que obviamente pode ser explicado com a força ajuda Jedi a viverem mais tempo, mas ainda fica complicada a coisa.
Ele aparece pela primeira vez no seriado em uma reunião do Conselho Jedi secundário. Nessa reunião, se fala sobre a irmã gêmea do mal, Mei, que matou os Jedis e que ela deve ter um mestre, provavelmente um Jedi, que foi para o lado sombrio da força. O termo Sith nunca foi usado, mas vamos imaginar, anos depois, quando os mestres Jedi conversam em uma reunião do conselho sobre a possibilidade do retorno do Sith. Ki-Adi-Mundi fala que, entre aspas, os Sith estão extintos há um milênio, fecha aspas. Ok, ele não ouviu o termo Sith ser usado naquela reunião, muitos anos atrás. Mas não caberia ele dizer, mas agora pensando bem, teve aquela vez uns 100 anos atrás em que ocorreu uma situação que poderia ter sido a ação de Siths, mesmo que a gente não tivesse pensado nisso na época. Vamos falar sobre o pecado original do seriado. Como eu falei no início disso, Star Wars é a história daquele filme de 1977. Partes de história que vão se associando e somando ao conteúdo original são sempre muito bem-vindas. Mas qualquer coisa que seja totalmente isolada, para mim, não é Star Wars. Sendo bom ou ruim, de qualquer gênero, de qualquer tipo de ideia. Se não tiver conexão alguma, direta ou indireta com os personagens originais, para mim sempre vai ser um seriado de sci-fi e fantasia, se utilizando do nome Star Wars para ter mais espectadores. Em anos recentes, isso aconteceu em diversas propriedades intelectuais, com níveis variados de resultado. O filme 10 Cloverfield Lane era na verdade um filme chamado The Cellar, mas ganhou o nome Cloverfield com a esperança de mais ingressos vendidos, algo que infelizmente não deu certo. Por outro lado, Joker, de 2019, era um script baseado em King of Comedy, Raging Bull e Taxi Driver, com o protagonista Arthur Fleck na Nova York de 1984, que em algum momento um produtor da Warner falou: vamos transformar Nova York em Gotham, fazer o Arthur Fleck se transformar no Joker e adicionar o Thomas e a Martha Wayne, e um filme que faria talvez 50 milhões de dólares agora vai fazer mais de 1 bilhão. Eu considero isso uma forma pobre, barata de fazer dinheiro no mundo das artes, e acredito que Star Wars, uma das propriedades mais valiosas do mundo, merece ser tratado com mais respeito do que isso. As coisas só foram piorando quando eu comecei a assistir o seriado. Eu adoro coisas novas. Eu adoro coisas inovadoras. Eu sou uma das poucas pessoas que adorou The Last Jedi, pois eu acredito que ele se apoia em coisas do passado para construir coisas novas no futuro, às vezes até subvertendo as expectativas e criando um futuro que o passado nem sempre apontava, mas nunca modificando o passado. The Acolyte faz a coisa que eu não gosto. Ele se passa antes da trilogia original, ou mesmo antes da prequela, sendo inclusive, em termos de linha do tempo, a coisa mais antiga em vídeo de todo Star Wars. Quando se faz algo que se passa antes de outras coisas, tem que se estudar o que vem pela frente para fazer com que as peças se encaixem no que já existe. Esse seriado nunca faz isso. Ao longo do seriado, várias frases são ditas por uma única razão. Os roteiristas assistiram os outros filmes e seriados que se passam depois e podem usar elas. A mãe Aniceia fala para o Mestre Soul que a soberba é o que vai destruir os Jedi. O senador Rancourt fala para a Mestre Vanestra que só precisa um Jedi não conseguir controlar suas emoções para trazer muitas mortes, quem sabe até o fim dos Jedi. Além disso, durante os 8 episódios, em múltiplas ocasiões, vemos personagens usando frases que já foram usadas nos filmes originais, algo que, em pequenas quantidades, poderia ser considerado homenagem, mas, quando abusados, parece estar tentando nos fazer lembrar o tempo todo de que estamos assistindo Star Wars.
Depois de tudo que falei pelos últimos minutos, vamos finalmente para o pior problema do seriado: o roteiro. Comandado pela criadora e showrunner do seriado, Leslie Headland, de Russian Doll, o seriado já teve sua primeira grande controvérsia quando Leslie falou, em entrevista, que havia contratado pela equipe de roteirista pessoas que nunca haviam assistido Star Wars, a fim de manter as ideias frescas. Quando questionado no Twitter sobre como escrever uma trama, Neil Gaiman, de The Sandman, American Gods, Coraline e Good Omens, entre outros, respondeu o seguinte: escreva tudo o que acontece na história. Então, na revisão, faça parecer que você sabia tudo o que ia acontecer desde o início. Esse simples conselho teria feito uma diferença tremenda para esse seriado. Falando sério, escrever um roteiro é algo difícil. Quando falamos de um seriado, ou, mais especificamente, de um seriado que conta uma história única e não um desafio da semana, isso significa que vários roteiros precisam não só ser bons, mas se conectar de maneira coerente, mesmo quando escrito por pessoas diferentes. A dificuldade só aumenta quando temos um roteiro que volta não uma, mas 2 vezes no tempo. Se colocarmos a história de The Acolyte em ordem, nos encontramos com um grupo de 4 Jedi procurando algo em um planeta não habitado. Ao longo de 2 dias, vemos eles descobrindo um covil de bruxas. Tentar intervir após ver elas fazendo um ritual com as únicas 2 crianças. Então, no dia seguinte, testar as 2 gêmeas para ver se poderiam ser Jedis. Pela noite, os 2 lados entram em conflito. Os Jedis conseguem matar quase todas as bruxas e, pensando que uma das meninas havia morrido, fogem para Coruscant com a outra gêmea, onde ela vai poder começar a fazer o seu treinamento Jedi. 16 anos depois, encontramos Mei, a gêmea do mal, viva e tentando matar, um a um, os 4 Jedi que mataram sua família e sequestraram sua irmã. Descobrimos que nesse meio tempo, ela teve treinamento com um Sith e toda a história se passa em poucos dias, talvez nem uma semana. Ou seja, 2 dias no passado, talvez uma semana no presente. Um seriado inteiro que conta a história de menos de 10 dias. Ainda assim, temos vários problemas de coerência entre pontos. Nós acabamos o seriado com Vanestra tentando colocar a culpa de tudo no falecido Mestre Soul. Mas ao longo do seriado, nós vimos tanto Jedi quanto pessoas comuns tiveram acesso a vídeos de Mei matando Indara, além de termos uma testemunha e do Mestre Soul estar dando aula para Padawans quando tudo ocorreu. Testemunhas do Templo Jedi de Olega também podem dizer que Sol não estava presente quando Torben foi morto. Personagens não mostram emoções por seus amigos mais queridos mortos. Soul abandona os corpos de Jack, Yord e Kalnaka em Kofar. Osha, que foi levada por Kimir, parece não se lembrar que o Sith matou seus melhores amigos e simplesmente não confronta ele, concordando em vários pontos com o vilão. Personagens têm seus poderes servindo o enredo, não obedecendo nenhuma lógica. Em um momento, Soul é forte o suficiente para vencer um Sith em duelo. No seguinte, não sente uma civil que falhou em seu teste Jedi se esgueirando por suas costas. Osha, que passa o seriado inteiro falhando em suas tentativas de usar a força, consegue matar Soul usando a força para estrangular ele, algo extremamente avançado de se fazer, ainda mais contra um mestre Jedi. Mas não é só nesse momento que vemos a força ser usada de maneiras estranhas. Lutando contra Kimir, Soul usa a força para empurrar 2 sabres de luz vindo por suas costas e o Sith para longe dele ao mesmo tempo. Mas, quando ele tenta salvar as gêmeas, ao invés de tentar puxar elas para si, ele tenta manter no ar as plataformas onde elas estão apoiadas. Não conseguindo, ele abandona uma delas para morrer e pula para salvar a outra, simplesmente não usando a força para nada. Quando Soul prende Mei, ele não só deixa a jovem com um robô que ela usa para se salvar e atacar ele, mas depois, quando perseguindo ela, Soul para no meio do caminho para gritar e, por algum motivo, não usa a força para impedir ela de fechar a porta da nave e fugir. Basil, o rastreador que os Jedi usam ao invés de usar a força para encontrar alguém,
muda de aliança como quem escolhe a cor da camiseta. Ele chega a atacar Mei e depois impedir Soul de evitar que Mei fuja. As ações completamente opostas se passam em questão de poucas horas. Nós também vemos, em outro momento, Indara usando a força para abrir a porta de um elevador para as minas. Mas, no dia seguinte, Sol e Torben, não conseguindo abrir a porta, têm que subir as montanhas para chegar ao seu destino. 16 anos depois, nós vemos Vanestra fazendo uma ligação direta nos cabos do elevador para subir ele, apesar de nós termos visto os geradores da mina terem explodido no passado e, em um planeta abandonado, ninguém nunca arrumou eles. Talvez a pior parte do seriado seja em vários momentos que personagens poderiam ter dito uma informação vital, mas não entregam ela por motivo nenhum. Em boa parte dos casos, eles terminam morrendo por causa disso. O principal exemplo é Soul, que foi morto por Osha sem nunca ter explicado que matou a mãe da menina em legítima defesa, após um conflito que começou porque a mãe Aniceia também não falou que poderia ter evitado todo o conflito. Mais uma vez, também por motivo nenhum. Só para encerrar, logo no primeiro episódio, vemos Yord indo prender Osha em uma nave no outro lado do universo, pois uma testemunha viu Mei matando Indara. Sem registros sobre uma gêmea, Osha foi presa, mesmo estando do outro lado da galáxia. O estranho é que, se os Jedi acharam que deveriam mandar prender ela, por que os Jedi não levou Osha na nave dele para Coruscant, preferindo ir na frente e deixar a jovem ser levada em uma nave-prisão controlada por robôs? Toda a sequência de eventos acontece em uma ordem muito aleatória, e, como nós mostramos os dois lados da história em paralelo, fica ainda mais estranho, já que, para um lado, tudo parece ter acontecido em poucas horas, mas para o outro lado parece que se passaram dias. Ao final de tudo, acredito que o que mais incomoda é o que este seriado fez com o legado de Star Wars. Como eu já comentei antes, Star Wars é uma franquia com quase 50 anos. Isso quer dizer que já foi passado de pai para filho, de filho para neto e provavelmente até para alguns bisnetos. Durante a trilogia original, era algo simples. Jedis eram bons, Siths eram maus. A trilogia sequela mostrou que eles podem ter sido confiantes demais, presunçosos demais, e não terem sentido os Sith se recriando e acabaram praticamente extintos por isso. Mas agora, nesse seriado, os Jedi são mostrados como pessoas ruins, completamente autoritárias, rápidas no gatilho e talvez, possivelmente, genocidas. Pais puderam, por anos, fantasiar suas crianças como Jedis, livres de qualquer preocupação com a imagem ou mensagem que estavam passando. Mostrar os heróis de crianças como pessoas falhas, como a trilogia sequela fez, talvez seja algo bom, pois ensina uma mensagem para crianças de que os heróis podem ser falhos, nossos pais, nossos mentores, todos podem ser falhos. Mostrar eles como completos monstros é simplesmente cruel. Eu diria até ser um desrespeito com a mensagem original de George Lucas. Em resumo, é um seriado burro, um seriado feito sem muita dedicação, que certamente não passou por revisões da equipe da Lucasfilm que mantém o universo em ordem, e tendo bem mais defeitos do que acertos. Ainda assim, Star Wars sempre vai ter espaço no meu coração. Mesmo não gostando, eu gosto de Star Wars, e sempre vou assistir. Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Eu sei que 40 minutos é bastante para um vídeo no YouTube, mas eu espero que, gostando ou não do conteúdo, vocês possam ter visto a minha paixão e tudo que eu botei, toda a pesquisa e todo o trabalho que deu fazer isso. Muito obrigado e tchau, tchau.